Muito boa noite, meu irmão, minha irmã, para vocês todos que estão assistindo esse vídeo e aonde esse vídeo chegar dos quatro cantos aí do mundo e de pregar evangelho. Bom, hoje nós vamos meditar e ler a palavra de São Evangelho de São Mateus, capítulo 14 em diante. Bom, primeiramente, né, a paz do Senhor Jesus a cada um de vocês, o amor de Maria e que o Espírito Santo nos conduza para que nós possamos ter a melhor interpretação e revelação. Amém? Vamos lá? Bom, capítulo 14, a morte de João Batista é o título. Por aquela mesma época, o tetrarca Herodes ouviu falar de Jesus e disse aos seus cortesãos: É João Batista que ressuscitou. É por isso que ele faz tantos milagres. Com efeito, Herodes havia mandado prender e acorrentar João e o tinha mandado meter na prisão. Por causa de Herodes, a esposa de seu irmão Filipe, João lhe tinha dito: Não tinha permitido tomá-la por mulher, de boa mente o mandaria matar. Temia, porém, o povo e considerava João um profeta. Mas na festa de aniversário do nascimento de Herodes, a filha de Herodíades dançou no meio dos convidados e agradou a Herodes. Por isso ele prometeu com juramento dar-lhe tudo que lhe pedisse. Por instigação de sua mãe, ela respondeu: Dá-me aqui neste prato a cabeça de João Batista. O rei entristeceu-se, mas, como havia jurado diante dos convidados, ordenou-lhe que lhes dessem e mandou decapitar João na sua prisão. A cabeça foi trazida num prato e dado à moça, e a entregou à sua mãe. Vieram então discípulos de João transladar o seu corpo e o enterraram. Depois foram dar a notícia a Jesus. A primeira multiplicação dos pães. A essa notícia, Jesus partiu dali numa barca para se retirar a um lugar deserto, mas o povo soube e a multidão das cidades o seguiam a pé. Quando desembarcou, vendo Jesus essa numerosa multidão, moveu-se de compaixão para ela e curou seus doentes. Caía a tarde, agrupado em volta dele, os discípulos disseram: Este lugar é deserto e a hora é avançada. Despede essa gente para que vá comprar víveres na aldeia. Jesus, porém, respondeu: Não é necessário dar-lhe vós mesmos de comer. Mas, disseram eles, nós não temos aqui mais que 5 pães e 2 peixes. Trazemos, disse ele. Mandou então a multidão assentar-se na relva. Tomou os 5 pães e os 2 peixes e, levando os olhos ao céu, abençoou-os, partindo em seguida os pães, deu-os aos seus discípulos e os distribuíram ao povo. Todos comeram e ficaram fartos, e dos pedaços que sobraram recolheram 12 cestos cheios. Ora, os convivas foram aproximadamente 5.000 homens, sem contar as mulheres e crianças. Logo depois, Jesus obrigou seus discípulos a entrar na barca e a passar antes dele para a outra margem, enquanto ele despedia da multidão. Jesus caminha sobre as águas. Feito isso, subiu a montanha para orar na solidão. E chegando à noite, estava lá sozinho. Entretanto, já a boa distância da margem, a barca era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pela quarta vigília da noite, Jesus veio a eles, caminhando sobre o mar. Quando os discípulos perceberam caminhando sobre as águas, ficaram com medo. É um fantasma, disseram eles, soltando gritos de terror. Mas Jesus logo lhes disse: Tranquilizai-vos, sou eu, não tenhais medo. Pedro tomou a palavra e falou: Senhor, se é tu mesmo, mande-me ir sobre as águas até junto de ti. Ele disse-lhe: Vem. Pedro saiu da barca e caminhava sobre as águas ao encontro de Jesus, mas, redobrando a violência do vento, teve medo e começou a afundar. Gritou: Senhor, salva-me. No mesmo instante, Jesus estendeu-lhe a mão, segurou-o e lhe disse: Homem de pouca fé, por que duvidastes? Apenas tinha subido para a barca, o vento cessou. Então aqueles que estavam na barca prostraram-se diante dele e disseram: Tu és verdadeiramente o Filho de Deus. Curas e Genesaré. E tendo atravessado, chegaram
a Genesaret. As pessoas do lugar o reconheceram e mandaram anunciar por todos os arredores. Apresentaram-lhe então todos os doentes, rogando-lhe que ao menos deixasse tocar na orla de suas vestes. E todos aqueles que nele tocaram foram curados. Mateus capítulo 15. Os fariseus e suas tradições. Alguns fariseus e escribas de Jerusalém vieram um dia ter com Jesus e lhes disseram: por que transgridem teus discípulos as tradições dos antigos? Nem mesmo lavam as mãos antes de comer. Jesus respondeu-lhes: e vós, por que violais os preceitos de Deus por causa de vossa tradição? Deus disse: honra teu pai e tua mãe. Aquele que amaldiçoar seu pai ou sua mãe será castigado de morte. Mas vós dizeis: aquele que disser a seu pai ou sua mãe aquilo com que eu vos poderia assistir já ofereci a Deus. Esse já não é obrigado a socorrer de outro modo a seus pais. Assim, por causa de vossas tradições, anulais a palavra de Deus. Hipócritas, é bem de vós que fala o profeta Isaías. Este povo somente me honra os lábios, seu coração, porém, está longe de mim. Vão é o culto que me prestam, porque ensinam preceitos que só vêm dos homens. Depois reuniu os assistentes e disse-lhe: ouve e compreendei. Não é aquilo que entra pela boca que mancha o homem, mas aquilo que sai deles. Eis o que mancha o homem. Então aproximaram-se dele seus discípulos e disseram-lhe: sabes que os fariseus se escandalizaram com as palavras que ouviram? Jesus respondeu: toda planta que meu Pai Celeste não plantou será arrancada pela raiz. Deixai-os, são cegos, e ias de cegos. Ora, se um cego conduz o outro, tomarão ambos da mesma vala. Tomando então a palavra, Pedro disse: explicai-nos essa parábola. Jesus respondeu: sois também vós de tão pouca compreensão? Não compreendeis que tudo que entra pela boca vai ao ventre e depois é lançado no lugar secreto? Ao contrário, aquilo que sai da boca provém do coração, e é isso que mancha o homem, porque é do coração que provém os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as impurezas, os furtos, os falsos testemunhos, as calúnias. Eis o que mancha o homem. Comer, porém, sem ter lavado a mão, isso não mancha o homem. Fé manifestada por uma pagã. Jesus partiu dali e retirou-se para os arredores de Tiro e Sidônia. E eis que uma cananeia, originária daquela terra, gritava: Senhor, filho de Davi, tem piedade de mim. Minha filha está cruelmente atormentada por um demônio. Jesus não lhe respondeu palavra alguma. Seus discípulos vieram e lhe disseram com insistência: despede-a, ela nos persegue com seus gritos. Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas aquela mulher veio prostrar-se diante dele, dizendo: Senhor, ajuda-me. Jesus respondeu: não convém julgar aos cachorrinhos o pão dos filhos. Certamente, Senhor, replicou-lhe ela, mas os cachorrinhos ao menos comem as migalhas que caem das mesas de seu dono. Disse-lhe ele, então Jesus: ó mulher, grande é tua fé, seja-te feita como desejas. E na mesma hora sua filha ficou curada. Os doentes buscam Jesus. Jesus saiu daquela região e voltou para perto do mar da Galileia. Subiu a uma colina e sentou-se ali. Então numerosa multidão aproximou-se dele, trazendo consigo mudos, cegos, roxos, aleijados e muitos outros enfermos. Puseram-no aos seus pés, e ele os curou, de sorte que o povo estava admirado ante o espetáculo dos mudos que falavam, daqueles aleijados curados, de coxos que andavam, dos cegos que viam e glorificavam ao Deus de Israel. A segunda multiplicação dos pães. Jesus, porém, reuniu seus discípulos e disse-lhe: tenho piedade dessa multidão. Eis que há 3 dias está perto de mim e não tem nada para comer. Não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça no caminho. Disseram-lhe aos discípulos: de que maneira procuraremos neste lugar deserto pão bastante para saciar tal multidão?
Perguntou-lhes Jesus: Quantos pães tendes? 7, e alguns peixinhos. Responderam eles. Mandou então a multidão assentar-se no chão. Então tomou os 7 pães e os peixes e os abençoou. Depois os partiu e deu aos seus discípulos e os distribuíram à multidão. Todos comeram e ficaram saciados, e os dos pedaços que restaram encheram os 7 cestos. Ora, os que se alimentaram foram 4.000 homens, sem contar as mulheres e crianças. Jesus então despediu o povo, subiu para a barca e retornou à região de Maiadã. Amém? Pois bem, irmãos, essa passagem é muito linda, é a multiplicação, né, e a fé. Então, que Deus possa estar com cada um de vocês e possamos sempre buscar a Jesus, né, em qualquer situação. Vamos rezar o Pai Nosso e pedir a Deus que nos dê a calma, a serenidade, a compreensão e, independente de qualquer situação, possamos olhar para a cruz e ver que Jesus morreu por nós, um ato de amor e fé. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, para todos sempre. Você diz amém. Que a paz do Senhor Jesus os abençoe. Amém.